Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, muitas caras novas. Nós estávamos conversando, o Luiz, a Aline, o Rui, o Eduardo. Então, sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso baseado nesta obra aqui, Capitalismo, o Ideal Desconhecido da Ayn Rand. Hoje nós vamos trabalhar a introdução dessa obra, né, para a gente conseguir ter um contexto bem interessante sobre o que ela se propõe a fazer nesse livro e o que ela não se propõe também a fazer. Afinal, o título da obra pode causar algum engano nos desavisados que não conhecem muito o objetivismo. Então, é muito interessante ter aqui muitas pessoas envolvidas em outros projetos também que eu conduzi, o mestrado, os nossos alunos tradicionais dos cursos, o Felipe, a Aline, o Daniel. Então, vai ser uma troca bem bacana. Como eu estava falando antes também pro Rui. Sintam-se sempre à vontade na hora de fazer um comentário e tudo mais. Pode fazer pelo chat. Se tiver algum comentário específico sobre o tema que também está sendo desenvolvido, é só levantar a mão aí no Zoom e eu sempre fico cuidando aqui para que vocês tenham oportunidade de falar e interagir. Não é um monólogo e nem não é uma palestra, então eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada. É um curso que vai até o final do ano. Nós temos pelo menos 18 capítulos a trabalhar, mais os dois capítulos do apêndice, que depois eu vou remeter vocês às gravações da virtude e do egoísmo. Então é importante que a partir que dentro do possível vocês possam assistir essas duas aulas gravadas também, para que vocês estejam ainda mais por dentro, especialmente quem é novo no objetivismo, para quando a gente entrar mesmo nos capítulos do livro a partir. Hoje nós já vamos dar uma beliscada, né, no capítulo um, mas o capítulo um que é um dos mais importantes, né, que é o que é capitalismo, ele vai se prolongar pela segunda e talvez na terceira aula um pouquinho também, porque é um dos maiores capítulos da obra. Normalmente, o primeiro capítulo das obras da Rand ele é sempre o maior. Então, porque normalmente ele acaba sendo um grande apanhado de ideias que depois vão ser abertas, né, nos capítulos subsequentes. Isso aconteceu com a Virtude do Egoísmo. Quem não assistiu o curso e tiver interesse, depois só me chama. Está tudo no YouTube, mas eu passo o link certo da playlist para que vocês não se percam, né? Nós já estamos já fizemos mais de 90 aulas até agora das obras da Rand, então tem bastante conteúdo, então eu vou ser mais específico em primeiro lugar nesses capítulos para facilitar a compreensão deste livro em si, e depois vocês podem, no tempo de vocês, também fazer o curso, ver as gravações da Virtude do Egoísmo e ter acesso aos materiais também, se vocês quiserem, só me perguntar. Então é interessante, como eu estava falando agora no início, que o livro ele se chama Capitalismo Ideal Desconhecido. E quando a gente fala de capitalismo, especialmente o liberal médio, né, as pessoas que, por exemplo, os alunos do mestrado aqui também, o capitalismo sempre remete à economia na linguagem popular, né? Quando se fala de capitalismo, as pessoas lembram normalmente de mercados, preços, produção, não só os liberais, mas também os opositores, né, do liberalismo e das ideias de livre mercado. Então, isso é sempre o que vem à tona em primeiro momento quando se fala. Então é normal esperar, num título que tem capitalismo ideal desconhecido, uma discussão, né, um tratado de economia. Só que a Rand, já no início da introdução, ela disse que esse livro não é, em primeiro lugar, apesar de ter artigos que falam de economia, um tratado de economia. E por que ela fala isso? Não é só um detalhe editorial, tá? O que ela está chamando a atenção? Que a verdade, o que realmente está em jogo? Ela quer que a gente pare e pense o que realmente está em jogo quando a gente discute capitalismo. Será que é realmente economia? É empreendedorismo? É ensinar como investir? Isso que é o mais importante? É descobrir qual sistema produz mais? É comparar resultados? É pensar qual sistema aloca melhor os recursos? É isso realmente que é o capitalismo? É por isso que ele é importante? É por isso que ele é melhor que o socialismo, por exemplo? Existe o argumento econômico, como nós vamos ver, né? Mas
o que ela nos chama, o que ela o que que ela pede pra gente? Pra gente dar um passo atrás e pensar que tipo de sistema social, porque existe toda essa discussão, qual que é o melhor sistema social? É o comunismo da China? É o socialismo? É a União Soviética? É Cuba? Enfim, existe sempre essa discussão, qual que é o melhor sistema? E quando se fala do melhor sistema, é o melhor sistema para quem? Para os cães? Para os gatos? Para os mendigos? Qual que é o melhor sistema para quem? Quem que vive no, num sistema político? É o ser humano. Então a Rand ela chama, ela pede para a gente pensar qual o melhor, qual que é o sistema mais adequado, mais próximo dos requisitos da natureza humana. Na forma como nós conhecemos a nossa epistemologia, na forma como nós agimos, que é por escolha, ou deveria ser, né, nos regimes livres, e que princípios morais tornam uma vida humana, tornam possível uma vida humana. Será que na União Soviética era o melhor local para ser um ser humano, viver como um ser humano? Essa é uma das primeiras perguntas que o livro nos faz, né? Que é o que a Rand procura, né? O Felipe trouxe aqui, o Felipe Andrade. É um sistema voluntário? De fato, essa é uma característica do capitalismo. Mas não é ali que para a importância dele. Mas é um aspecto fundamental também, porque também está de acordo com a natureza humana, né? Então, apesar do título capitalismo, o que que a gente vai discutir? Qual é o objeto de investigação desse livro? É o ser humano. A política, como infelizmente muitas pessoas veem, ela não é um universo separado, que tem regras próprias, como se fosse um outro planeta, e no qual não entra filosofia. A política nada mais é do que mais uma dimensão da vida humana. Gatos não fazem eleições, cães não fazem eleições, porcos, como a Revolução dos Bichos, não fazem eleições na prática. Então a primeira pergunta que a gente precisa entender não é como funciona o mercado, mas como a gente julga, por quais princípios a gente julga um sistema político. Por que que a gente defende o capitalismo, afinal? Essa é a nossa pergunta. Uma coisa que talvez muitas vezes a gente nem pense. Ou talvez a gente entenda que esse é um sistema legal, porque daí eu posso investir o meu dinheiro da forma que eu quiser, ou eu posso comprar o que eu quiser. Tudo isso são consequências. Ótimas consequências, né? Diga-se de passagem. Mas não são a causa, a base dessa nossa discussão. Aqui do grupo, né, das pessoas que estão online, vocês tiveram a chance já de ler o material? Vocês tiveram tempo? Podem me confirmar ali no chat mesmo? Vocês já leram o livro agora ou anteriormente? Ou é um livro totalmente novo para vocês? Para vocês terem uma ideia, se vocês já têm um livro ali, ou mesmo lendo no material, vocês vão verificar que, né, a Marta leu, o Rui também vai ter oportunidade agora de ler. Vocês vão pensar, vocês vão ver que a parte um se chama Teoria e História e a parte 2 o Estado Atual. Então esse livro, ele não é um livro só teórico, né? Ele é um livro que tem duas facetas, né? Uma faceta teórica, então nós vamos entender essa a base do pensamento da Rand, como ela pensa as questões, e depois nós vamos ver a aplicação disso na história. O que que aconteceu na história que deu origem que problematizou, né, que fatos aconteceram ao longo da história que levaram, que motivaram a Rand, por que não, a escrever cada um desses ensaios. É importante notar que esse livro ele é uma coletânea de artigos, ou seja, a maioria desses textos eles vêm do The Objectivist Newsletter ou o antigo The Objectivists, e outros são partes de palestras e artigos. Então, a introdução, né, isso que nós vamos ver hoje, ele une todas essas peças, né?
e ela nos ajuda a fazer o quê? A gente entender por que que a Rand colocou esses ensaios ali e não tantos outros que ela publicou ao longo do tempo, né? Como eu comentei com vocês, eu vou passar depois o link de duas aulas que a gente fez sobre a virtude do egoísmo, que contém os artigos Os Direitos do Homem e a Natureza do Governo. Se vocês têm o livro, podem ler também ou assistir a aula como vocês preferirem. Então, essa base, a Rand, ela fala na introdução que seria importante a gente ler esses dois artigos antes. Então, eu não quis repetir isso, porque já existe a aula pronta, mas eu vou fazer um breve repasse, né, do que trata isso, para que depois vocês possam mergulhar no livro, né, e nessas gravações também, com um pouco de contexto. Então, no primeiro ensaio, Os Direitos do Homem, o que que a Rand ela fala? Ela fala que os direitos aqui, os direitos individuais, eles são uma ponte entre a ética e a política, né? E que esse direito, né? O que que é um direito? É um princípio moral que protege a minha liberdade de ação, a minha liberdade de ação como Mateus, ou como Rui, ou como Luiz, né? E o direito fundamental é o direito à minha vida. E o direito de propriedade, que também é tão importante, ele é uma forma de tornar isso real, o direito à minha vida real. Por quê? Porque o direito de propriedade permite que eu possa conseguir as coisas que me permitem viver, né? E que justifica aí o porquê daqui a pouco o Daniel não pode vir e roubar o fruto do meu trabalho. Porque quando ele faz isso, ele está atacando não só a minha propriedade, ele está atacando a minha vida diretamente, ao fruto do meu esforço, a quem eu sou. A Rand sempre destaca que a propriedade ela não deve ser vista como uma coisa separada, uma coisa estocada ou uma coisa dentro de um veículo de investimento. Tudo que está aí, todo aquele dinheiro investido, toda aquela máquina comprada, todo aquele produto consumido, ele é Mateus, ele é Daniel, ele é Luiz, ele é Felipe. Ele não é uma coisa separada, né, de quem eu sou e de quem eu produziu. Essa noção ela fica muito clara na Rand porque ela consegue estabelecer ao longo da filosofia dela, por ela ser integrada, né, essa corrente que parte lá da metafísica, da epistemologia, na ética e chegando hoje aqui no nosso curso na política. O segundo ensaio, A Natureza do Governo, nela ela explica por que que ela defende a instituição do governo, né? Que serviria para quê? Né? Qual é a função clássica? Colocar o uso retaliatório da força sob controle objetivo. Ou seja, ela não acredita que se a força, né, ficasse livre através da vingança privada, decisão de gangues ou capricho de cada um, que nós poderíamos viver numa sociedade e vivermos como seres humanos. Ou seja, o governo exige, né, ele precisa agir por leis objetivas e se limitar ao quê? À proteção dos direitos. E aí aquelas três funções clássicas que vocês já conhecem, né? Polícia contra criminosos, forças armadas contra invasores e tribunais para resolver disputas e garantir contratos, para que a gente não saia por aí atirando um no outro com qualquer diferença. Né? Aqui tem o Rui também, que trabalha na parte dos cartórios, ele também depois pode trazer um pouco desse papel importante desses veículos, né? De toda essa estrutura do judiciário, né? Dos tribunais e todas as instituições adjacentes para possibilitar que nós consigamos resolver as nossas diferenças, né, os nossos desacordos, sem recorrer à violência contra os outros, né? Aqui a gente já sabe que a Rand ela defende um governo limitado, então ela não é anarcocapitalista como o Rothbard e o Hope. Então, se vocês têm essa expectativa, essa esperança, já esqueçam e nós vamos entender um pouco mais sobre isso depois, né? Quando É importante destacar que quando a gente fala de política, isso é bom a gente bater muito porque nós estamos perto de um ciclo eleitoral, né? E no século XX, quando a gente fala de política, a gente acaba
normalmente sempre caindo no papel do Estado na economia. Hoje mesmo eu vi um debate a candidato ao governo do Rio Grande do Sul, e quando se fala do Estado, se fala do quê? Do gasto público, da intervenção, se vão construir ponte ou não, se vão evitar de que o Rio Grande do Sul seja alagado de novo, coisas que são muito importantes, tá? Só que acabam por tornar uma discussão muito rasa sobre o papel do Estado e por que ele foi criado e as suas funções essenciais. Não se fala das funções essenciais do Estado no debate político atual. Pelo menos ninguém tem coragem de falar, né? Hoje em dia no Brasil. O que que a Rand faz, né? O que que a Rand faz, como a gente viu ali um pouco antes? Ela pergunta assim, mas afinal, ah, o que que um governo legítimo deve fazer? Ela faz a gente voltar no tempo, voltar um pouco antes. Antes de falar se o Estado deve intervir ou não na economia, que é uma discussão válida, a gente tem que pedir, mas por que que existe esse raio de Estado? Essa coisa chamada governo? Antes da gente discutir a dívida pública, que é um problema gravíssimo economicamente falando, a gente tem que entender, mas esse Estado ele tem o direito de gastar? Essa é a função dele? Então, antes da gente discutir as métricas, né, os agregados, ou quanto foi gasto, ou quanto não foi gasto, a gente tem que entender, mas para que que serve esse governo? Ele deve existir ou não? Como é que a gente. Se ele existe, o que que ele tem que fazer? Onde é que ele está passando do limite? Se a gente entender isso, a gente já vai entender todos os problemas econômicos. Vai ser muito fácil entender. Só que isso eu não aprendo na faculdade de economia. Eu não aprendi nada sobre ética na faculdade de economia. Quem fez economia deve ter tido a mesma experiência que eu. Eu estudei escolas econômicas, eu nem estudei os austríacos porque não tinha. Eu aprendi por acidente, né, com o professor Anthony Miller, falecido, né, que tem ido em paz. Mas eu aprendi por acidente sobre a escola austríaca. Eu fui criado com o quê? Fui ensinado keynesianismo, monetarismo, pós-keynesianismo. Tive vários debates engraçados e interessantes, né, ao longo da faculdade, né? Mas eu só aprendi sobre isso, né? E ah, eu não tive essa base, né? Esse questionamento que nós estamos aqui, que nós estamos falando aqui no curso. Eu não conheci nada. Eu vejo pelos comentários ali do chat que também pouca gente teve essa experiência, né? Então a gente tem que diferenciar a filosofia política, o Rui está falando, filosofia do direito, a grande discussão, né, que a Rand fala muito em alguns textos da importância da filosofia do direito, do que vem antes, né, da prática. O que que dá base para essa prática? O que que torna essa prática correta? Essa prática justa, né? Relacionada à justiça, boa. Então aqui a gente não está falando de preferências eleitorais, se eu gosto do Lula ou do Bolsonaro. Se eu gosto de menos imposto, mais liberdade econômica, ou se um programa é eficiente ou não. A filosofia política ela tem que responder por quê. Por que que isso está alinhado com uma concepção de realidade, conhecimento, valor, direito e ação humana? O que que tem a ver com o ser humano? É isso que a Rand está perguntando. Ela não está avaliando agregados, ela não está avaliando eficiência ou produtividade econômica, que isso gera muita confusão também quando a gente está falando de filosofia, né? Então, para o objetivismo, a política é um ramo derivado, como é na filosofia. A política é o quarto ramo da filosofia. Não é o primeiro. Isso não quer dizer que ela seja irrelevante, porque ela está ali dentro do corpo. Só que o que que isso significa? Que ela não pode produzir sozinha os princípios que ela utiliza. Ou seja, ela é dependente dos ramos anteriores. Para a gente saber que sistema político é correto, como eu lido com o Daniel, com o Luiz, ou com o Rui, né? Qual que é a forma certa de lidar com eles. Eu preciso entender o que que é o ser humano, como é que eu aprendo e o que que a minha vida exige. É isso que eu preciso saber antes.
Aí depois eu vou para a sociedade e vou lidar com o ruim. E eu não vou iniciar agressão contra o Rui porque ele não me contratou para fazer a revisão. Isso vai ser tratado privadamente. Brincadeira. Então eu preciso entender coisas antes. Primeiro, a metafísica. E aqui vocês vão entender que metafísica para Rand não tem nada a ver com Deus. Ou seja, o que que a metafísica faz? Ela identifica a natureza da realidade e o fato de que nós aqui precisamos agir dentro dela, dentro da natureza. A epistemologia, ela identifica a forma como eu, né, a faculdade do conhecimento, né? A razão é o nosso único meio de conhecimento. E por que que eu não posso aqui transferir essa faculdade, essa ação para o Rui, para a Aline ou para outra pessoa fazer por mim? Não tem mente coletiva. É eu que preciso perceber, integrar e julgar. Eu não posso terceirizar. Se eu terceirizar, eu vou ser uma pessoa de segunda mão. E aí eu não vou viver a minha vida. Eu não vou estar sendo um ser humano, né? Eu não vivo por instinto, eu preciso pensar para viver. E a filosofia, então, a ética, nos traz essa discussão, que é o quê? Quais valores e virtudes a minha vida como ser humano exige? Então, por isso que os princípios políticos, quando a gente chega lá no quarto nível, eles dependem eles são consequências de princípios filosóficos mais fundamentais. A política ela não é um ringue de MMA, onde que a verdade suspendeu e a gente sai no soco. E só resta estratégia para ver quem bate primeiro. Ou se trata de lealdade partidária ou eleger o mal menor. Isso não é a política. A política é de fato um local onde que nós temos a oportunidade de discutir que sistema político é adequado para o ser humano. Essa é a discussão fundamental. Não se vai ser eleito Lula ou Bolsonaro, ou qualquer outro candidato de alto nível, como nós temos aqui no Brasil, né? Mas isso é assunto para outra questão. Então, o ponto principal que distingue a Rand de outros pensadores liberais, como Mises, o Hayek, nós vamos ver depois em detalhe, é que ela não é uma economista. E ela também não é uma defensora do livre mercado, aquela coisa vaga que nós ouvimos por aí. Ela não chega no capitalismo porque ela comparou estatísticas, né? E viu assim, não, realmente entrega mais resultados, né? Produz mais, tem mais picanha no capitalismo. Então, opa, esse é um sistema bom. Não é assim que a Rand chega nessa conclusão. Ela chega à conclusão do sistema político ideal a partir de uma filosofia do ser humano. Então, para quem está começando com objetivismo, no material que eu vou compartilhar com vocês, na página 3 tem um quadro bem específico que vai explicar para vocês um pouco sobre a forma como a Rand vê a estrutura da filosofia. Eu sei que o Rui com certeza vai adorar essa parte. Então, como a gente retomando o que eu falei lá no início, não sei se ficou algum comentário, que eu falei bastante já, falei 20 minutos. Se alguém tiver uma pergunta, já levanta a mão, coloca ali no chat. Vou tomar uma água. Então, reforçando, a Rand, ao escrever esse livro, ela não quer saber, ela não quer comparar o socialismo e o capitalismo como quem está escolhendo dois arranjos administrativos, né? Ela quer entender qual sistema está de acordo com a natureza, a nossa natureza de ser humano. A política é uma parte do estudo do ser humano. Por mais que aqui no Brasil, em outras eleições, possa aparecer um debate entre animais, né, que as pessoas brigam e cortam vínculos familiares e se bloqueiam no WhatsApp, né?
a verdade é que a política pro objetivismo é o quê? É como a gente, né, se degladiu, como é que a gente vive em sociedade, como é que a gente consegue viver junto, cooperar, discordar, criar instituições e evitar, né, enfrentar a possibilidade de coerção, ou seja, a existência da violência, né? Então, o interesse é o quê? A vida humana dentro de uma ordem social. Fazendo um parênteses, isso não está, né? Isso não está no capítulo, mas eu acho interessante, né? Para que a gente possa entrar nesse contexto austríaco, liberal e libertário, né? Que com certeza é compartilhado por muitos que estão aqui online hoje e por outros que vão ver as aulas também. É, Quando a gente discute capitalismo e socialismo, né? Quem já estudou numa universidade viveu isso, né? Já viu protestos e tudo mais. O que que, o que que a gente vê muito no debate pró-liberdade, ou seja, nos defensores populares, né, do capitalismo? A gente vê pessoas que eles trazem argumentos pelos resultados, né? O mercado produz mais, coordena melhor, o consumidor é soberano, no capitalismo existe muita inovação, aumenta o padrão de vida, e tudo isso são consequências, e muitas vezes verdadeiras, né? Só que essa defesa é muito ruim. É muito ruim, né? O grande foco, né? E quando fala com uma pessoa na rua, por exemplo, ela vai dizer assim: olha, é, o capitalismo é sujo, né? O capitalismo é predatório, é cão come cão. Então a gente tem que moralmente aguentar esse sistema sujo, porque ele vai dar mais picanha pra gente. Ou ele paga a cervejinha, né? Me dá o trabalho para eu pagar minha cervejinha. Então, o que é moralmente superior? É socialismo. É mais bonito. Pena que ele não funciona na prática, mas ele é mais bonito. Como é que funcionam as propagandas de compra? O que que as pessoas dizem? Que é o quê? Que você merece. Você merece. Ou seja, é moralmente certo você comprar uma coisa, você torrar tudo na Bet para ganhar um dinheirinho, arriscar o salário ou o aluguel. Que tu merece, né? Tu trabalhou e agora tu vai torrar o dinheiro todo da família. Que tu merece. Tu trabalhou, não foi? Então o capitalismo, o socialismo, o que é moralmente superior, não é o capitalismo, é o socialismo para essas pessoas, né? Para a maioria das pessoas. E aí tem o capitalismo, que é esse sistema que ele me dá um empreguinho ali, né? Aumenta um pouco o nível de vida, eu consigo fazer o meu financiamento de 35 anos para comprar um apartamento. Então tá, né? Tem esse sistema. Então é. E a Aline traz isso de uma forma muito boa, né? Porque o capitalismo dignifica a vida do homem, né? E a Rand, a própria, ela falava da era da inveja, né? Hoje a gente vê muito isso, né? Então, isso, a inveja também, ela é, de certa forma, uma consequência dessa constatação que muitas pessoas têm dificuldade para viver na Terra, né? Elas não têm uma filosofia, né? Elas não têm uma filosofia que permita com que elas vivam como seres humanos na Terra. Então, quando você não tem isso, de fato, o capitalismo ele parece selvagem e o socialismo mais humano. Eu sei que isso para nós aqui na sala pode parecer estranho, né? Dizer, como assim o socialista humano, né? O socialismo humano. Mas essa é a forma como a maioria das pessoas vê, né? Mas voltando à discussão liberal aqui. Como eu disse, eu na faculdade eu não tive muito acesso à economia austríaca, à escola austríaca e tudo mais, né? Mas com o tempo
com o meu envolvimento também no mestrado, na tradução dos livros, eu passei a conhecer outros autores muito populares, talvez mais populares que a Rand, como o Mises, o Hayek, o Rothbard, o Hope, né? E, e aí eu fui. Os primeiros argumentos pró-capitalismo que eu conheci foram argumentos econômicos, né? E que argumentos são esses, né? É, começando pelo Mises, o que que o Mises falava? O socialismo, o socialismo ele não funciona por quê? Porque ele não permite fazer o cálculo econômico. Ou seja, ele é ineficiente. Ou seja, nós vivemos numa economia complexa, com propriedade privada dos meios de produção, preços monetários. E no sistema socialista não teria preços, não teria estrutura de preços para eu poder orientar a escolha de projetos que eu quisesse fazer. Eu não teria como fazer isso. Então, o planejador central, ele não teria, né? Ele pode ter computador, estatística e tudo mais, só que o socialismo, ele impede esse processo de formação de preços. O socialismo aboliu. Então, o argumento do Mises, ele está correto no sentido que ele diz assim, sem propriedade privada e mercado de bens de capital, não existe cálculo econômico racional. Ou seja, a pessoa que decide, ela não sabe de fato se ela está criando valor ou destruindo recursos. Vocês conhecem a história da produção de vidros na União Soviética? Era uma confusão, né? Porque ah, era estabelecido um preço, mas aí o preço não cobria o custo, daí o cara não conseguia comprar os insumos e ele não entregava. E depois ia lá outro cara e matava ele, porque ele não entregava os vidros. Então gerava toda essa confusão, né? Esse problema do cálculo econômico. Então, para o Mises, esse era o problema. Só que o socialista ele pode dizer assim: ó, eu aceito que o meu sistema vai ser mais pobre e menos eficiente, mas ele vai ser mais justo. Não vai ser igualdade para todo mundo. Então tá bom. Realmente não tem cálculo econômico, tá certo? Só que aqui nós vamos distribuir a propriedade no social, vai ser tudo pelo social. Mais pessoas vão compartilhar desse bem-estar. A gente sabe que isso não acontece na prática, mas esse é um argumento. Ou seja, nós teremos uma sociedade onde que os resultados vão ser do coletivo, não vão ser de alguns, né, malvadões, capitalistas malvadões ali ao longo do processo, né? E aqui eu não estou reduzindo o Mises a uma caricatura utilitarista, tá? Ele não está falando de felicidade para o maior número e tudo mais, né? A defesa dele é mais sofisticada, né? Como a gente vê. Quem tiver interesse pode ter acesso também à obra do Mises, né? Só que o problema é que o Mises, a teoria dos direitos individuais do Mises, ela fica muito pobre. Então todo esse argumento de cálculo econômico para o cidadão comum não vale nada. Então, se eu for para uma discussão política, um debate político armado desse argumento, provável que eu não vá conseguir nenhum voto, ou muito pouco. Tem exceção, tipo o Milley, mas o caso do Milley é para a gente discutir outra hora. Tem algumas coisas meio estranhas nesse processo. Mas, então, não é por nada que nunca houve, né, um político falando de liberalismo, escola austríaca ali, que tenha ganhado uma eleição. Eu digo, de presidente, enfim, né? Um que outro até ganha um pouquinho, mas no final perde. O Hayek também dizia que o socialismo não era possível, né? Não era, não iria acontecer. Por quê? Porque o conhecimento ele está disperso entre milhões de pessoas, ele acreditava. É o conhecimento local do dono da quitanda, o meu. Então eu sei só o que eu preciso fazer, quais são meus valores, o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, como é que eu vou fazer o cálculo. Então eu não tem como haver uma pessoa que centralize tudo, né, toda essa informação numa só cabeça, ou num só computador, tá? Então, o socialismo, ele
ele não permitiria o quê? Que houvesse esse fluxo espontâneo das informações no mercado. Então, não se trata só de um problema de cálculo econômico. É que ele não tem o conhecimento, o problema é epistemológico. O planejador central não tem o conhecimento necessário para substituir os julgamentos de milhões de pessoas. O meu julgamento, do Daniel, do Rui. Então, esse era o problema do Hayek. Mesmo com uma inteligência artificial como hoje em dia, a inteligência artificial, né, inteligência artificial, ela não conseguiria substituir a descoberta empresarial, o conhecimento prático, as mudanças inesperadas, todos os incentivos que podem surgir para que, né, tudo isso faça com que cada ser humano ele continue corrigindo essas informações do mercado. Então, o socialismo ele não só não permite fazer o cálculo, mas ele dificulta esse fluxo livre de informações e de conhecimento entre as pessoas. O argumento do Hayek também é bem interessante. Só que assim, por que, por que que eu não posso, como planejador central, então, tomar esse conhecimento à força das pessoas? Prender todo mundo e fazer com que todo mundo continue falando da mesma forma. Só que dentro de uma prisão alimentando um computador. Outro ponto. Tudo bem, não vou ter o melhor conhecimento. Não vou ter toda a liberdade. Não vou ter toda a prosperidade no socialismo. Eu posso perder essas coisas. Só que isso vai ser perdido em nome da igualdade ou do crescimento da nação. Isso não é mais importante que o indivíduo? Olha, milhões de pessoas tendo benefícios de eu roubar a inovação do que o Daniel fez. Prender ele. Não vale o custo? Não vale o sacrifício do Daniel? Né? Será que não vale? Então, vocês percebem o que isso significa? São dois argumentos muito fortes. Depois, para vocês consultarem, ficar com aquele gostinho, no material, nas páginas 6 e 7, tem o argumento do Rothbard e do Hope sobre essa questão moral e econômica. O Rothbard e o Hope, eles entram um pouco na questão moral, mas eles chegam a conclusões totalmente diferentes sobre o Estado, por exemplo, e sobre as relações sociais. Então fica o gostinho para vocês de quero mais, para vocês se aprofundarem mais no material. O Felipe colocou. Houve um post no Estudantes pela Liberdade com o Rai. Se socialistas entendessem de economia, não defenderiam o socialismo. Tá ali o exemplo perfeito do que eu acabei de falar. Tem um post que vocês podem olhar na internet para ver como não é mentira da minha parte. Tá tudo ali, né? Então nós vemos que esses argumentos econômicos, eles permeiam a maior parte da discussão. Porque o Mises, por exemplo, o Hayek, eles tinham muito medo de falar de ética, porque eles também estavam num contexto onde que havia muita envolvimento de religião e tudo mais. Então eles nunca se dedicaram a esse tipo de discussão. E hoje no meio liberal, se você falar alguma coisa, especialmente da Rand, porque ela é ateia, daí dá toda aquela confusão e mete Deus no meio e tudo mais. Então daí sim que a discussão vai para o brecho, né? Mas enfim, se vocês podem, quem tiver curiosidade, também eu posso passar um material a respeito. Então, o que que nós vimos agora? O Mises disse que o socialismo não funciona porque ele não consegue calcular. O Hayek disse assim, olha, não funciona porque não tem como o planejador ter o conhecimento de todo mundo, né? O Rothbard e o Hope têm outras conclusões sobre o governo, mas eles entendem que
a coerção viola os direitos de propriedade. A Rand também concorda com isso. Então, todas essas são contribuições importantes, mas insuficientes, né? E por que que é insuficiente? Porque não existe uma cadeia filosófica completa. Não tem um sistema filosófico completo. A Rand ela começa perguntando o que que é o homem? Como é que ele sobrevive? Qual é a forma dele conhecer? Por que que usar a força apontar uma arma na cabeça do Rui? Por que que isso impede o funcionamento da mente do Rui? O que que são direitos individuais? Quem que me dá esses direitos? Foi Deus? Foi o Lula? Ou os direitos vêm da nossa natureza como seres humanos? Tá, e tudo bem, eu entendi tudo. Mas que tipo de governo pode proteger esses direitos sem violá-los? É o nosso governo atual? Esse não é o Estado clássico, né? Com as funções clássicas, a gente já sabe. Mas que tipo de governo é, então? Que tipo de sistema nos permite viver como seres humanos? Essa é a pergunta que a Rand está fazendo, né? Então, olha a lógica que a Rand traz. A vida humana exige o quê? O uso independente da razão. Então, eu não posso viver num contexto onde que o Rui vai estar apontando uma arma para minha cabeça. Eu não tenho como pensar, não tenho como viver dessa forma. Ou uma guerra civil, ou bombas explodindo quando eu saio de casa. Eu não consigo viver como ser humano dessa forma. Eu pensar, eu preciso, isso precisa acontecer em liberdade, né? Para eu, existem direitos que reconhecem moralmente essa liberdade. Então, quando eu chego na política que eu quero liberdade, que as pessoas gostam de dizer, eu quero liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Mas liberdade para quê? Tem outras pessoas que dizem assim, não, eu não consigo fazer as coisas porque tem muito imposto. Eu não consigo ser feliz porque é muito imposto. Eu juro para vocês, se amanhã fosse abolido o Estado, não tivesse mais nada, não tivesse mais imposto, a maioria das pessoas morreria de fome. Igual. Então vocês percebem que para o ser humano se desenvolver, ele precisa de um ambiente onde que ele possa, que ele tenha escolha e que ele use a razão, porque é a ferramenta que ele tem para viver. Ele tem que ser livre para fazer isso, ele tem que ter direitos que protejam essa liberdade e o direito de propriedade para ele poder conservar e manter, né, o produto do esforço dele. E esse governo limitado, então, para proteger, para que ninguém possa entrar na minha casa a qualquer hora para roubar o que eu produzi. Então, a prosperidade econômica não é a justificativa moral primária do capitalismo. Ela é uma consequência de um sistema onde que eu posso viver como ser humano. Eu posso pensar, eu posso trocar, eu posso conservar os resultados do meu trabalho. Então, a defesa que a Rand faz do capitalismo ela é muito mais profunda do que uma defesa econômica. Muito mais, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro. Só que a Rand ela fala uma coisa curiosa, né? E vocês veem isso na realidade. Qual que é a ironia disso aí? A gente tem um sistema, pode ser, não pode ser um capitalismo puro, né? A gente sabe que não é. Nós vivemos hoje numa economia mista, né? Mas nós temos esse sistema que trouxe tanta prosperidade, beneficiou tantas pessoas, e ao mesmo tempo é o sistema que é mais atacado na história do ser humano, né? Então a gente vê os resultados, só que a gente não vê moralidade nele. Ele dá resultados, mas ele é predatório. Ele é o sistema do cão come cão. Ele é o sistema da exploração.
Então, o lucro, o produtor, a propriedade são moralmente suspeitos, né? E o que que a Rand chama atenção? Que o capitalismo, de fato, é um ideal desconhecido. A maioria das pessoas, o que que a gente vê na realidade? A maioria das pessoas não conhecem o ideal do capitalismo. Por que que o capitalismo é o sistema ideal? Elas não sabem. Por isso que ele continua desconhecido. É importante a Rand, ela fala, os jovens sabem menos sobre o capitalismo de menos de um século, que é uma coisa recente, que praticamente nasceu com a maioria deles, antes do que os arqueólogos conseguem reconstruir civilizações antigas. Então, muitas vezes você sabe mais sobre o Antigo Egito do que o sistema que mais trouxe prosperidade para a história da humanidade. E aqui eu não estou falando que as pessoas não conheçam o iPhone, né? Não é isso. Elas conhecem o iPhone, elas conhecem as vacinas, não é isso. O que que é desconhecido? É os princípios, a história e o significado moral desse sistema. Por que que, afinal, esse sistema é adequado para a vida do homem? O Rui faz uma pergunta, né? Ah, o ideal capitalista nunca se realizou. Por que que ele nunca se realizou? Essa é uma boa pergunta. Se é porque os capitalistas não foram morais o suficiente, essa é uma outra boa pergunta, né? É, a garantia do funcionamento de um sistema, eu acho que isso a Rand ela comenta também em outras pontes, é, é o seguinte, né? Normalmente a gente tem a tendência, especialmente numa época, quando se fala de debate político e tudo mais, é que quando tu discute, né, e uma coisa que o Felipe trouxe ali também, a noção de uma moral racional, ela é muito recente, né? A noção de tu ter clareza sobre a questão do egoísmo, ter clareza sobre o papel do ser humano, a forma como o ser humano trabalha, a forma como o ser humano vive, quais são os nossos meios de conhecimento, tudo isso é um processo relativamente recente, né? Não que a razão tenha começado com o objetivismo, né? Mas, mas a reflexão sobre a moralidade do capitalismo ela é relativamente recente. Não é por nada que a maioria dos empresários, por exemplo, eles se sentem culpados pelo próprio sucesso. E não é um e não é dois, são muitos. Então, como o Felipe comentou, muitas pessoas falam, a independência, a força de vontade, a riqueza, a- tudo isso são reflexões relativamente recentes sobre o papel do homem, sobre o que que é a sobre o que que é ser moral, sobre o Rui trata aí a questão da IDRE, né, da ética capitalista, ela tem uma pegada um pouco mais, não só de Adam Smith, mas também uma pegada um pouco mais conservadora em alguns aspectos, né, a base da tradição, né, de tudo isso. E então a gente não consegue chegar a. Eu não esperaria, eu acho que a Rand também não, que nós vivêssemos hoje num sistema puramente capitalista. Porque de fato não é um problema simplesmente de tu conhecer o ideal e tu não aplicar. O problema é justamente que as pessoas não conhecem o ideal, em todos os sentidos. Então esse é um tema que ela chama, por isso que é um ideal desconhecido. Por isso que a gente daqui a pouco não chega nisso que o Rui questionou. Nós não chegamos no ideal capitalista porque muitas pessoas de fato não conhecem o que é esse ideal. E muitas conhecem e acham que ele é negativo.
não é? Então não tem uma resposta, eu não vou conseguir te responder ah, dentro dessa aula todos os motivos pelos quais nós não vivemos ainda num capitalismo laissez-faire. Mas a gente já desconfia de muitos aspectos do porquê isso porque que nós vivemos numa economia mista, né? Depois eu vou linkar um dos capítulos também da Virtude do Egoísmo que também fala sobre isso, né? E é interessante, eu acho, retomando um pouco do que o Rui falou, essa questão do public choice, a Rand ela não trata no livro Capitalismo, porque o próprio tradição do public choice ela é posterior a essa coletânea de ensaios. Eu não tenho certeza que a Rand tenha tido contato com essas ideias de forma mais concreta, porque ela acaba falecendo ali no início da década de 80. Então, acho que eu não conheço esse link, Rui. Até vou pesquisar. Se houver alguma coisa, eu compartilho contigo. E a Rand, o que que ela faz? Quem é o maior culpado por isso que não está acontecendo, por isso que o Rui falou? Quem que é o culpado? Quem que a Rand culpa por isso? Ela entende que os inimigos do capitalismo falsificam, né, a narrativa, trazem muitas mentiras para o debate. Isso sim é verdade. Só que ela acusa muito mais os defensores, os supostos defensores do capitalismo, por essa situação das coisas. Para ela, o ataque só alcançou essa escala porque nós, aqui eu digo nós, a maioria dos liberais, enfim, eles foram complacentes. Eles sabiam mais e não falaram, né? Quem ajudou a esconder tão bem o ideal foram os próprios defensores das ideias. Se dependesse só dos socialistas, o ideal não conseguiria ficar preso numa caverna, né? A maioria dos defensores, como a gente viu aqui, alguns exemplos, eles ficaram só onde que era mais confortável. Não é que eles não tinham ideia nenhuma sobre ética, mas eles preferiram se ausentar do debate, onde que o debate realmente importava. A Rand, inclusive, escreveu um artigo para o Leonard Reed, que foi o fundador da Foundation for Economic Education. Quando ele abriu, é uma das maiores instituições aí de divulgação de economia liberal, estudos e eventos nos Estados Unidos, é um think tank aí de mais de 60 anos. Ela escreveu uma carta, ela disse assim, Leonard, é importante o trabalho que você vai fazer falando de economia liberal, falando dos benefícios econômicos, falando de por que a economia austríaca funciona e consegue fazer diagnósticos interessantes dentro da esfera econômica. Tá tudo certo. Só que tu vai influenciar pouquíssimas pessoas. Tu vai investir um dinheirão para criar um instituto, quando a gente sabe que as pessoas não decidem pela economia. Elas decidem pela moral, elas decidem por aquilo que é moralmente superior, por aquilo que é certo ou errado na cabeça delas. E isso é o campo da ética e da moral. Hoje, o capitalismo que é atacado, ele é um espantalho. Se você vê, por exemplo, as acusações de partidos de esquerda e da direita também com relação ao capitalismo, o que está sendo atacado é um espantalho. Não está sendo atacado o ideal, está sendo atacado o espantalho. E ter uma defesa fraca ajuda nesse processo. Então, quando alguém diz o capitalismo é ganancioso, mas a gente, mas a gente precisa dele, o que que a pessoa está falando? Que a gente tem benefícios econômicos, ou seja, a gente tem o dinheiro para picanha
e a cervejinha, mas ele é mau. É um sistema mau. A gente aguenta esse sistema. Quando eu falo isso, eu já entreguei a moralidade para o adversário, né? Então é bem interessante isso. A gente precisa ter isso muito claro, né? Para quem leu a Revolta de Atlas, a gente vai discutir isso mais a fundo depois. A gente percebe a inversão que acontece. Os produtores, né, os amigos do Gaut, eles não são valiosos porque eles entregam motores, trilhos, aço ou alimento. Então, a utilidade social de uma pessoa não é a fonte de seu direito à vida. E isso é bem interessante, pessoal, abrindo um parênteses aqui. Deixa eu só fechar um pouco. Vocês percebem que essa forma de ver o mundo, ela é tão ela é tão daninha, ela é tão danosa, que ela vai até na psicologia das pessoas, né? Quantas pessoas hoje elas atribuem valor à própria vida pelo que elas fazem pelos outros? Vocês já perceberam? Quantas pessoas que têm até muito sucesso na vida, têm empresas, têm uma boa situação financeira, e elas chegam ao final da vida e elas não sabem quem são. Elas não sabem. O que que eu sou fora do que eu fiz pelo outro? O que que eu sou? Eu vou citar um exemplo do meu vô, né? Eu vou, ci- eu vou citar o exemplo do meu vô. Meu vô foi mecânico, né? Toda a vida. Quem já conhece as aulas aí já ouviu esse exemplo. Então, peço desculpas por repetir. E meu avô ele trabalhava com surdina. Ele gostava da marreta, então batia para arrumar o carro, né? Trocava a surdina, arrumava carro, problema de motor e tal. E ele trabalhou 40 anos e ele tomou a decisão, em certo momento, de se aposentar. E vocês sabem, pessoas, o meu avô hoje teria 90 anos, né? Eram outras épocas, né? E quando ele se aposentou, ele. No dia que ele se aposentou, ele morreu. Mas não morreu, né? De ser enterrado. Ele, como pessoa, ele morreu. Por quê? Porque ele não existia além do serviço que ele fazia para os outros. Então ele não existia como Mateus, como Daniel, como Rui. Ele existia como um prestador de serviço. Então hoje, quando tu usa o argumento comum dos liberais e tudo mais, tu vê o quê? Tu vê o valor não está na minha própria mente, no meu esforço e na minha produção, no que o Mateus faz, no que o Mateus é. Ele está no que eu produzo para o outro. Então, se o outro não existe, vamos supor, o Daniel não compra mais meu produto, eu deixo de existir. Por quê? Porque eu não tenho um valor social além daquele valor que eu presto para os outros. Isso serve na economia, serve na psicologia, serve na filosofia. Então, essa forma errada de pensar, ela vai contaminando todos os níveis da nossa vida. E o que que eu estou fazendo quando eu faço isso? Quando eu não penso nisso? Quando eu não defendo o capitalismo dessa forma, da forma correta? O que que eu faço? Eu estou entregando os princípios morais, né? Eu estou entregando a minha alma, o meu caráter, quem eu sou, para o outro. Então o outro tem que me validar. E o capitalismo, como sistema, ele se tornou vítima igual a muitos de nós. Ele só é um sistema bom porque ele entrega resultado para alguém. Porque ele dá o dinheiro, porque tem empresa que vai lá e contrata o cara e paga o dinheirinho para ele comprar a picanha e a cervejinha. É só por isso. Porque senão ele é terrível, não serve para nada. Ele só é tragável porque ele tem esse
esse benefício, né, aos outros, né? Para muitas pessoas, se elas vivessem na antiga União Soviética, elas ganhassem um iPhone, tanto faz elas viverem no capitalismo. Elas trocariam assim, ó. Por quê? Porque elas entendem que o sistema, a maioria das pessoas entende que o sistema é bom porque ele te dá, ele te oferece coisas, que nem o Felipe falou. Então ele é bom. Senão ele não é bom. E a maioria dos argumentos liberais é justamente esse. O capitalismo é bom porque ele gera emprego. Não tem nada a ver com o ser humano, não tem nada a ver. É porque ele gera emprego. Porque aumenta a renda, o padrão de vida. O que são coisas ótimas, né? Não estou reclamando. Mas esse não é o argumento, pessoal. A gente tem que ficar claro quanto a isso. Porque senão a gente sempre vai perder discussão com a esquerda e com a direita. Nós sempre vamos perder. Porque nós nunca vamos ser moralmente superiores. Nunca. Não importa quantos iPhones a gente dê, que o capitalismo ofereça e permita a aquisição. Não importa. Não importa quanta tecnologia para curar o câncer, não importa os suplementos que eu estava falando com o Daniel, não importa. Não importa. Temos que ter clareza quanto a isso. Temos que ter clareza quanto a isso. Tá? Caso contrário, pessoal, acaba. Acabou. Acabou. E não acabou só a prosperidade econômica. Acabou o quê? A nossa esperança de defender a liberdade e de nós vivermos num sistema adequado para os seres humanos. Essa é a importância, né? Para quem leu A Revolta de Atlas, né, é, nela, né, eu acho importante a gente, e eu quero mais participação do Rui também no chat. Ó, chegou. Exatamente, Rui. Esse é o núcleo do sistema objetivista, de uma forma clara. Quando a gente lê a Revolta de Atlas, a gente vê o conflito dos. Em primeiro momento, parece um romance político, né? Ou seja, é o conflito do político contra o empresário. É do Estado que quer tomar posse da propriedade desses empresários. Então, os empresários eles têm que fugir para se salvar, para salvar suas empresas, né? Para eles poderem sobreviver como seres humanos. Essa que é a ideia de que de que de que o nosso problema então é um governo opressor que tributa, que toma propriedades, né? Então esse é o problema. É tipo a União Soviética. O problema é que ela tirava as indústrias das pessoas. Esse era o problema, né? Muitas pessoas leem a Revolta de Atlas e entendem que é isso. É o empresário contra o governo. É tipo o Godzilla contra o Mecha Godzilla. É isso. É uma briga, né? Para quem com certeza entenderam a referência, né? Então é uma briga política. É uma briga de poder, de força. Só que o problema é ético e epistemológico a Revolta de Atlas, né? Que é o papel da mente na existência e na sobrevivência do homem, né? Então, essa que o capitalismo ideal desconhecido, ele vai ajudar as pessoas que leram o romance da Revolta de Atlas, né? A Rand sempre fala que o capitalismo, que esse livro é uma nota de rodapé não ficcional da Revolta de Atlas. Ou seja, para quem lê e tem dificuldade no romance de abstrair os conceitos, vai, ao ler Capitalismo Ideal Desconhecido, vai conseguir entender os princípios políticos envolvidos.
naquela obra de ficção. Então, quem não leu A Revolta de Atlas ou leu só um pedaço, vai conseguir ver concretizado em Capitalismo Ideal Desconhecido muitos dos insights abstratos que a Rand colocou em forma de romance, né? Exato. O Felipe traz, né? A Revolta de Atlas oferece muitos heróis que concretizam a moralidade racional. Mas o que que a Rand fala? Que então o capitalismo ideal desconhecido é justamente o momento onde que nós vamos entender os princípios políticos envolvidos na trama, né? Então, por isso que é importante verificar que essa conexão entre os romances e as obras de não ficção, né? Então, basicamente, pessoal, se alguém tem uma pergunta, essa foi a introdução, né? Esses foram os principais temas que a Rand comenta na introdução do livro. E agora a gente vai entrar um pouquinho ali no capítulo um, né? Nós vamos comprar um pouco no capítulo um. Uma pergunta, Rui, Eduardo, amigo do Rui Luiz, pode levantar a mão. Eu sei que para quem está vindo, participando a primeira vez de um curso sobre objetivismo, com certeza vai fazer vocês pensarem bastante sobre essa questão do capitalismo como um todo, né? Então, quando a Rand ela começa esse capítulo um, ela, como a gente esperava pelo título, a gente esperava que ela começasse com propriedade privada, mercado, lucro, contratos, né? Mas ela não faz isso. Ela chama atenção para quê? Existe uma crise de método. Existe uma crise de método. E ela começa a perguntar, antes de falar de capitalismo, ela começa a perguntar: onde é que a economia política moderna perdeu o homem de vista? Onde que o trem da economia, né, da economia política jogou o homem? Onde é que ela se perdeu, né? Onde é que ela se perdeu? Onde é que a gente errou como seres humanos ao discutir política, né? Então ela começa falando do quê? Da falência das ciências modernas, né? Então vamos começar a falar um pouco sobre essa questão que ela traz. Ela começa esse capítulo um falando o seguinte: olha, pessoal, houve uma desintegração da filosofia no século XIX e um colapso no século XX, né? Houve um colapso no século XX da filosofia. E esse colapso, ele começou a contaminar todas as ciências. Então ela chama a atenção, pessoal, prestem atenção que primeiro descarrilhou o trem da filosofia e aí todo o combustível que estava em cima começou a contaminar todo o solo das ciências, todas. Porque é muito normal, quando tu vai falar sobre filosofia, as pessoas dizem assim: ah, agora tu tá filosofando, né? Ou seja, o que que significa você está filosofando? Você está perdendo tempo, você está viajando, né? Filosofia não importa. Filosofia não tem nada a ver com a nossa vida, com o dia a dia, né? Com o que é pragmático, com as vendas, com o meu joguinho da Bet. Não tem nada a ver com isso. Essa bobagem é perda de tempo, né? É perda de tempo. Só que a gente vai ver que não é bem assim, né? A gente vai ver que não é bem assim. E quando ela fala de falência das ciências modernas, ela ela não está falando que não está acontecendo, não tem nenhum cientista descobrindo nada, ou que os laboratórios pararam de produzir remédios, né? O que ela está falando? Pessoal, nós, né, a maioria das pessoas
não tem uma forma de integrar e interpretar os dados que continuam a surgir. Ou seja, continua tendo muita informação, tem muito estudo, tem muita informação, tem muita pesquisa, só que as pessoas elas estão perdendo. Pode sim, Luiz. Tudo certo, amanhã cedo já tem a gravação. Ótima noite. Então, o que que ela está dizendo? Pessoal, a crise da filosofia começou lá no final do século XIX, se consolidou no século XX. As pessoas não estão tendo mais capacidade de interpretar. Elas estão perdendo a capacidade de organizar os conceitos, de conseguir usar tudo isso que está sendo produzido agora para chegar a conclusões, para viver na Terra. Elas não estão mais conseguindo fazer isso, devido a uma filosofia problemática, devido a uma epistemologia problemática, né? Então o que que a Rand está querendo dizer? Que a ciência muitas vezes ela está acumulando estudos, né? Então ela pode estar fazendo isso e ao mesmo tempo eliminando o método correto, né? Então o que que está acontecendo? Está acontecendo uma falência intelectual, ou seja, as pessoas elas não estão mais conseguindo integrar tudo que elas aprendem num, num todo coerente. Eu vejo isso, por exemplo, na escola. Eu recentemente assumi um desafio de ensinar inglês para crianças do primeiro ao nono ano, né? E eu só tenho um período, então é pouco tempo e tal. Mas hoje nós estamos numa época onde que é mais fácil possível aprender um idioma, desde pequeno. Tem acesso a programa no YouTube, a joguinho de celular, a desenhos, a milhões de aplicativos. Todos têm acesso, só tem a conexão à internet. E, e aí eu vou ensinando inglês, vou ensinando a gramática e tudo, e tem muitas atividades de vocabulário. Então, as crianças, elas têm acesso a muito vocabulário, mas elas não conseguem integrar nada que elas aprendem no jogo. Por exemplo, ah, tem um jogo ali que de guerra. Elas só prestam atenção no quê? Elas prestam atenção no concreto. Por exemplo, assim, gun. Então elas olham para a imagem gun. Elas veem que é uma coisa para tirar. Mas elas não saem desse nível. Elas não conseguem integrar mais nada. Tipo, gun, exército, jogo de guerra. Para o jogo de guerra. Aí tu diz uma palavra do lado, elas não conseguem fazer nenhuma vinculação àquela coisa. Então elas têm muito acesso ao vocabulário, mas isso está totalmente desintegrado na cabeça delas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei a estudar com Pokémon. Eu jogava o joguinho de Pokémon, né? Então eu ia pegando o nome dos Pokémon, procurava no dicionário, aí eu separava os nomes, aí tinha Butterfly, eu sabia que era borboleta, aí depois tinha mariposa, Venomoth, Moth é mariposa, Veno é veneno. Aí eu começava a entender, opa, ela é a borboleta venenosa porque ela tem um golpe que lança veneno. Opa, então quer dizer que na natureza, será que tem borboletas que têm veneno? Opa, eu vou olhar. Aí eu olhava na natureza, eu saía no jardim, eu via aquelas borboletas. Será que existe uma butterfly? Não, não tem igual do desenho, mas tem essa borboleta. Essa daqui, se ela bater as asas e vir aquele pó nos meus olhos, vai ser tóxico para mim. E eu nunca mais esqueci isso. Os adolescentes de hoje, eles não fazem essa ponte. Eles param só no concreto. Arma. E aí o que que acontece? Quando tu para de jogar, tu esquece, porque isso não está integrado a todo o teu conhecimento. Ou seja, tem muitos dados, só que as pessoas elas estão passando a maioria por uma falência intelectual. Elas não têm mais o método, elas não sabem mais pensar, elas não têm uma epistemologia racional. Mas aí um de vocês pode dizer assim: ah,
Como é que a Rand está falando de colapso científico, né? Como é que ela está falando disso numa época de tanto desenvolvimento econômico? Como é que elas estão falando disso agora? Como é que ela está. Mas como é que ela fala? Olha só o chat GPT, as vacinas. Olha o crescimento, olha tudo que existe hoje, o celular. Como é que ela explica? Como é que ela diz que não tem? A tecnologia não está desaprovando, não desprova esse diagnóstico dela, né? E qual que é a resposta da Rand, né? Ela não vai separar ciência pura e aplicação, né? O que que ela vai dizer? Que muito do crescimento que está acontecendo hoje, ele vive do impulso do passado. Ou seja, ainda existem resquícios de uma epistemologia racional. Ainda existem pessoas que confiam na realidade, na causalidade, que buscam a identidade das coisas, que entendem que o conhecimento é possível. A inteligência artificial é um exemplo. Nós estamos falando de um impulso que começou lá na década de 50, né? Nós estamos falando de uma coisa da década de 50. A única diferença é que os modelos foram avançando devido ao crescimento da riqueza e da possibilidade de processamento, mas o modelo em si, muitos dos modelos são da década de 60, né? Então, por exemplo, muitas aplicações novas dependem do quê? De princípios, métodos e descobertas anteriores, além dos chips e da infraestrutura que puderam fazer aquelas coisas que eram só teoria, né, serem testadas e usadas na realidade, hoje em dia. Então, nós, a maioria das pessoas pensa o quê? Que nós estamos num ciclo que continua crescendo. Mas, na verdade, como será daqui a 20, 30 anos? Será que esse impulso vai ser suficiente? Ou nós deveremos estar preocupados? Por quanto tempo a gente vai viver do empurrãozinho que aconteceu lá atrás? Daquela epistemologia aristotélica da década de 60 e 70? Quanto tempo vai ser suficiente? Vai ser o bastante? É isso que a gente precisa pensar, né? Então, isso é para nós pensarmos, né? Então, o que que a Rand ela despertou? O que que ela nos faz pensar? Que cada vez mais, em muitas áreas, daqui a pouco da psicologia, da economia política, que é a psicologia, para vocês entenderem, na época da Rand, ela vinha em um nível muito primitivo ainda, né? Hoje, todas as teorias psicológicas e tudo mais, elas são muito recentes, são métodos ali dos anos 2000 para cá, que se popularizaram mesmo, né? Mas são relativamente recentes, né? Não existiam na época da Rand. Então, ela traz o exemplo da psicologia. E a economia política, também ela foi se afastando cada vez mais do homem, né? Então, a produção, riqueza e trabalho, eles são muito mais tratados hoje como processos impessoais. Hoje se fala muito mais em fatores de produção e classes. Ele não está falando muito de pessoas. Os debates eleitorais trazem isso muito bem. Não se fala do Joãozinho, do Daniel e do Mateus. Se falam do proletário, das classes sociais, da desigualdade de renda.
entre a classe A, B e C. Então nós estamos cada vez mais tirando o ser humano do debate, né? Então esse que é o problema que a Rand destaca muito para nós pensarmos, né? Hoje, quando a gente fala de troca de mercado, de produção, muitas vezes a gente entende isso como um processo automático, como um processo que acontece independente dos homens. Hoje, quando se fala de globalização, o que a gente quer dizer com globalização? A gente quer dizer um processo automático que vai acontecendo, que tem várias engrenagens, várias empresas, produtos que vão dentro do container para cá e para lá, mas o homem está esquecido nesse processo. O homem ele é mais um recurso, que nem terra, madeira, mina e máquinas e robozinhos que se comportam como cães ou companheiras muito caras, né? É um número. Para vocês terem uma ideia, eu não me. Quando eu estava na época da escola, era muito comum as pessoas falarem: não, aqui na Terra tem 6 bilhões 7 bilhões de habitantes. Eu nunca mais ouvi esse número depois da vida adulta. Nunca mais. Nunca mais ouvi falar. Então é cada vez mais um processo desumanizante, é um processo que tira o ser humano da conversa. E isso interessa a quem? Não aos seres humanos, a maioria dos seres humanos. Então, toda essa forma abstrata de falar, ela é uma forma de alienação, né? Uma forma de retirar o ser humano do papel central que ele ocupa, né? Como um ser racional, que tem a capacidade de escolha, que precisa ser livre para viver na Terra. Se eu tiro o ser humano da equação, não faz sentido eu falar de liberdade, né? Não faz sentido. Então, vocês percebem que esse é um processo lento e gradual. É mais de um século acontecendo isso. E nós estamos vendo a consequência disso hoje, né? E é interessante que lá na Idade Média, até o Daniel comentou antes, né? É, quando a gente fala de cultura europeia, lá no início a cultura europeia, tudo que era produção material era visto, por muito tempo, foi visto como uma atividade inferior. O que fazia o trabalho? Era o servo e o escravo. A nobreza não trabalhava. A nobreza, no máximo, ela cuidava da guerra, ela ficava lá no casarão, olhando o que estava acontecendo, mas ela não. Era feio falar de produção. Não era nobre. O nobre não era trabalhar, o nobre era fazer a gestão, era ir para a guerra. O que dava título não era a produção. O que dava título de nobreza era a importância, era a amizade que tu tinha com o rei, era o número de soldados que tu tinha, não era quanto tu produzia. Produzir era feio, né? O que o capitalismo faz? Ele abole politicamente a escravidão, a servidão, só que a cultura não abandonou a ideia de que o produtor existe para servir, né? Então essa era tribal da europeia, ela continua muito viva. O próprio nobre que tinha a propriedade era mais da tradição, né? E porque o rei tolerava ele do que um direito reconhecido. Então, essa fase europeia, muitos dos descendentes que vieram também para o Brasil, de italianos e de alemães, eles trouxeram, quando eles vêm para cá, eles eles estão num processo de transição, onde que o trabalho começa a ser visto diferente. Mas grande parte da nossa história, da história dos nossos antepassados, eles viveram nesse contexto que o trabalho era uma coisa ruim. O trabalho era motivo de sofrimento, o trabalho era o suor do dia a dia, a, a visão religiosa também, o trabalho como
castigo pelo pecado original, né, para quem acredita. Então o trabalho sempre foi visto como algo ruim. Aí surge a filosofia americana dos direitos do homem e isso não foi totalmente assimilado. Então, no caso dos europeus, né? Então a emancipação trocou o homem submetido ao rei pelo homem submetido ao povo, ao Estado. Então, a forma de pensar continua a mesma. Mudou o nome do senhor, mas a premissa tribal continuou, né? Então, o capitalismo libertou o produtor na prática, mas a cultura continuou a falar dele com aquelas categorias herdadas da servidão. Por isso que você ouve assim, salário escravo, salário de sobrevivência. Da onde que vêm esses termos? Eles vêm da onde que vem? De uma cultura que continua vendo o quê? O trabalho como algo ruim, como algo que não é moral, como algo que produz desigualdade, né? Então, é, então o que que acontece? Nós continuamos vendo vários termos utilizados daquela época para falar do capitalismo, para falar do produtor. Então, excedente social, excedente social, pessoas que comandam o excedente. Então, o empresário é aquele que comanda o excedente. O excedente do quê? É a pergunta, né? Em relação a quê? E isso a maioria dos liberais não comenta. Não é que é o excedente em relação ao que eu produzi, ao meu negócio. Não, é o excedente que é devido à sociedade. É um excedente que foi tirado. Por isso que a maioria do, por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates ele não é conhecido por causa da Microsoft, para a maioria das pessoas. Ele é conhecido porque ele ajudou a bancar vacinas, pesquisa de vacinas, ou pelas doações de todo o patrimônio dele. Então, por isso que ele é uma pessoa reconhecida. Não porque ele produziu, não porque ele cresceu com base no próprio esforço de uma forma racional, mas por quê? Porque ele devolveu. Por isso que existe uma expressão em inglês que é give back. O que que é give back? É eu devolver. E eu devolvo o quê? O que que eu peguei que não era meu. Por exemplo, quando eu era pequeno, se eu ia na casa de alguém, pegava um brinquedinho e levava para casa, a minha mãe dizia assim: opa, tu tem que devolver. Por quê? Porque não é teu. Tu não tem direito a isso. E a maioria dos empresários hoje pensa da mesma forma. Eu tenho que devolver. Por quê? Porque não é meu. Senão eu vou me sentir culpado porque eu explorei o Daniel, né? A Aline traz um exemplo muito legal. Quantas pessoas ouvem dizer, né? Quantas vezes a gente ouve uma criança dizer que quer ser empresária? Eu nunca ouvi. Sinceramente, no meu tempo de vida, eu nunca ouvi uma criança falando que isso quer. Agora eu ouvi elas querer ser médica, eu querer ser bombeiro, mas nunca ouvi ela querendo ser empresária. Nunca ouvi. E como a Rand ela procura, como é que ela procura resolver esse problema então? Como é que a gente combate essa visão, né? A Rand ela chama, ela traz para um problema mais profundo. A humanidade não é um organismo e nem um recife de coral. A nossa natureza não é como a natureza de uma colmeia de abelhas. Ela não é um recife de coral. Essa não é a forma como nós vivemos. Isso não significa negar a sociedade. Significa o quê? Que a única entidade que produz e troca é o indivíduo.
né? O fato da gente cooperar uns com os outros não transforma as consciências de cada um de nós num cérebro coletivo. Isso não existe, né? Então, o que que a premissa tribal, essa premissa que a Rand vem trabalhando, que erro que ela comete? Ela transforma as relações pessoais entre pessoas numa entidade superior às pessoas. É tipo juntar tudo e fazer um bolo. É como fazer um bolo. Eu tenho lá o ovo, eu tenho a manteiga, eu tenho a farinha, o pó pronto que eu compro no mercado, a água, o leite. Eu junto tudo. E aí eu tenho um bolo, mas eu não tenho mais o leite. Todas essas diferenças elas se perdem. E a natureza do bolo, o que que é o bolo? É o conjunto de elementos. Tudo certo? Mas a sociedade não é um bolo. A sociedade é o quê? Nada mais é do que um conjunto de indivíduos que agem por sua própria conta num contexto social. Então a sociedade é uma relação entre indivíduos, não é um superindivíduo, não é a nação, o Estado. Isso não existe. O que existe são indivíduos, né? E o que que isso acontece? Não, qual que é a outra consequência na economia, que é o que a maioria das pessoas gosta, né? Quando a gente vê um sapateiro, você já foi num sapateiro? Quando eu vou no sapateiro, eu levo o sapato e eu entendo assim, não, ele sustenta a própria vida arrumando sapato. Se eu compartilho uma premissa tribal, uma premissa socialista, eu vou dizer assim que o propósito e o dever do sapateiro é fornecer sapato à sociedade, não é? Então, por um lado, tem pessoas que dizem assim, não, eu não acho que toda a propriedade deve pertencer ao Estado. Mas depois elas defendem a redistribuição justa da riqueza. Pô, mas como assim? E quantas pessoas nós vemos cometer esse tipo de contradição? Quantas pessoas nós vemos fazendo isso, né? Então, como a gente rejeita essa premissa tribal de uma vez por todas? Como é que a gente ajuda? Como é que nós rejeitamos e como é que nós podemos explicar isso para os outros? Não adianta eu dizer assim, não, aquela política ali do Lula vai dar problema. Não, eu não gosto do Bolsa Família ou das cotas. Não gosto disso. A gente precisa ir um pouco antes. A gente precisa começar a economia política pelo princípio. E qual que é o princípio? Identificar a natureza do homem, a nossa faculdade racional, o nosso meio básico de sobrevivência. Que tudo que a gente precisa ser descoberto e produzido pelo esforço. A produção é o quê? É a aplicação da razão ao problema da sobrevivência. Da sobrevivência de quem? Da minha gata persa? Não, do homem. Por isso que eu preciso ser livre para agir segundo o meu próprio julgamento, senão eu não sou humano. Então nós não vamos percorrer toda essa sequência nessa primeira aula. Então, antes de eu estudar como a comunidade deve administrar os recursos, eu preciso entender que tipo de ser é o homem e de que condições a vida dele depende. E isso só é possível abandonando a premissa tribal. Não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito.
E antes da gente terminar a aula, eu acho que é importante a gente fazer ah, um, um apêndice ali também, né? Que não é necessariamente, não tá na introdução, mas é que a relação entre história e a política, por objetivismo, né? Qual que é essa relação entre história e política, né? Porque ao longo do tempo, várias teorias, né, várias filosofias têm tido opiniões muito específicas sobre essa relação, né? Isso não é uma coisa que, como eu disse, é falado na introdução, mas que a gente precisa ter um pouco de, né? E por isso tem que ter um pouco de cautela na hora de expor. Pro objetivismo, essa é minha interpretação, a história fornece o quê? O material concreto do pensamento político. Não existe filosofia no vácuo. Não existe exemplo no vácuo, né? Então, a metafísica e epistemologia, como a gente viu, identificam os princípios e disso não depende, né, a narração de cada acontecimento histórico. Agora, a política, que é o centro da nossa discussão aqui, ela examina o quê? Instituições, leis, regimes, conflitos e consequências que existem no tempo. Então, para compreender um sistema, a gente precisa vê-lo operando. E a história permite o quê, então? Observar as ideias na prática. Por exemplo, como uma premissa sobre homem se transforma em direito, como o Rui é especialista? Como uma teoria de governo se transforma em instituição? Como uma política produz efeitos não previstos? Tudo isso se dá na história. E aqui a gente não está substituindo a filosofia. Fatos históricos não interpretam a si mesmos. Não existe intrinsecamente dentro do fato histórico, como acredita o marxismo, uma grande interpretação da história, né? Só que filosofia política sem história parece o quê? Um esquema sem matéria, sem concreto, né? A própria Rand fala, e lembrem que a Rand é formada em história, em primeiro lugar. A Rand sempre fala que a formação, que o objetivismo depende de alguns fatos históricos. Aristóteles, a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução Americana. Sem essas coisas, provavelmente a gente não estaria aqui hoje falando do objetivismo. Ideias filosóficas possuem o quê? Antecedentes. Descoberta muda possibilidades do ser humano. Instituição, né? Instituições políticas tornam certos modos de vida visíveis. Por exemplo, a Revolução Americana, que é uma coisa muito importante para Rand. Ela não prova sozinha a teoria dos direitos, objetivista, mas ela oferece uma realização histórica incompleta, infelizmente, dos princípios individualistas. O feudalismo, ele não prova logicamente a premissa tribal do qual a gente falou, mas ele mostra uma ordem em que papéis e hierarquias precedem o indivíduo. A Revolução Industrial ela não demonstra a moralidade do produtor, como a gente vê na Revolta de Atlas, mas ela torna visível pela primeira vez na história a escala inédita do poder produtivo da mente humana. Imagina você falar do poder produtivo da mente humana na época do artesanato, que as pessoas faziam as coisas em casa. Tu imagina falando para um cara dizendo assim, não, olha, amanhã, né, daqui a 100 anos nós vamos ter essa revolução que aí nós vamos poder produzir milhões de sapatos em 10 pessoas, dividindo o trabalho. O que que o cara ia te dizer? Ah, esse cara é louco. Como assim? Milhões de sapatos?
Nós estamos aqui fazendo à mão. Como assim capitalismo? Produção humana? Você não o que ele está falando? Então vocês percebem que a história ela oferece esses casos, as trajetórias e as consequências. O que que a filosofia faz? Oferece os conceitos e o padrão de julgamento, para que a gente possa o quê? Assegurar que no futuro as coisas continuem a melhorar e que nós possamos viver cada vez mais dentro de um mundo moral, né? Então a gente entendeu nessa aula, já na introdução, por que o ideal, né, o capitalismo, este livro, ele não é um tratado de economia. A Rand ela não descarta a economia. Como nós falamos, nós vamos ter vários artigos relacionados a isso. Só que ela é recolocada dentro da discussão filosófica. Para julgar preço, produção, mercado, né? Tudo isso são ações e relações humanas. Só que para julgar essas ações, a gente precisa saber o que que é o homem e o que é devido a ele. Muitos defensores do capitalismo dizem assim: ótimo, o capitalismo funciona. O que que a Rand pergunta? Ele é justo? A, ec- a economia política tribal diz: a sociedade produz. O que que a Rand pergunta? Quem pensa? Quem age? Quem possui alguma coisa? A ciência fragmentada, né, que é aquela discussão que nós fizemos, ela aponta para tecnologias. Olha ali o ChatGPT. O que que a Rand pergunta? Que princípios de conhecimento tornaram essas aplicações possíveis? E que visão do homem orienta o seu uso? Não é por nada que a discussão hoje sobre o uso dessas tecnologias ela é tão confusa. Por que que ela é confusa? Porque nós não estamos falando de princípios, né? Então, o que que a Rand faz? O que que a gente fez nessa primeira aula? A gente eliminou o pragmatismo, identificou a premissa tribal, que é como normalmente as pessoas veem o processo produtivo, e a gente colocou a natureza humana como ponto de partida dessa discussão. Então, o ideal desconhecido, ele permanece assim enquanto os resultados são separados dos princípios. E enquanto seus agentes, nós que estamos aqui nessa sala, ficamos escondidos atrás de abstrações coletivas. Para a gente descobrir esse ideal, que é a pergunta do Rui, a gente precisa refazer o caminho completo. Do homem aos direitos individuais, dos direitos individuais ao governo, do governo ao sistema e do sistema à história. Então, antes da gente perguntar o que que a sociedade deve fazer com tudo que é produzido, que é a primeira pergunta e a discussão política muito presente, a gente tem que perguntar, afinal, quem produz? Como produz? E com que direito? Se cada um de nós aqui na sala conseguir fazer uma pessoa pensar profundamente sobre esse tema, sobre o tema da aula de hoje, galera, vai ser uma grande conquista. Mas pensar mesmo a respeito disso. Então, pessoal, essa foi a primeira aula. Se alguém tem alguma pergunta, espero que vocês tenham gostado. Não sei se o Daniel, o Eduardo também participou um pouco no chat, o Felipe Andrade pode também levantar a mão, qualquer coisa. A Marta também, a Aline. Que bom que gostou, Rui. Qualquer coisa, só dá um toque ali. Vou te mandar a mensagem também depois. Obrigado, Eduardo. Ó, este ódio ao trabalho é algo que não consigo entender. A vontade que tenho às vezes é perguntar para essas pessoas: sem trabalho, de onde virá a tua comida, moradia, educação, né? Ou se for fornecido de graça,
significa que o outro vai trabalhar para você. Exatamente. A Rand ela sempre destaca justamente isso, né? Que você não deve ser o bode, né, expiatório, né? Ser o elemento de sacrifício para o outro. Né? Exatamente. Muito boa a tua reflexão, Eduardo. Então, uma ótima noite, pessoal. Amanhã cedo já tem a gravação e também o material para vocês verificarem ali outras visões liberais e tirarem dúvidas se ficaram também. E também vou colocar o link das duas aulas, dos dois capítulos de A Virtude e do Egoísmo, que a Rand entendia que era interessante para quem estudasse o Capitalismo Ideal Desconhecido, dar uma olhadinha antes. Então eu conto com vocês também para darem uma olhada nessas duas aulas antes da próxima aula de quinta que vem. Um abraço, gente. Ótima noite.